Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós iremos estudar a lição 11 e 12 do nosso cronograma. Eu vou explicar melhor lá no grupo o porquê da junção dessas duas aulas. Mas eu peço que ao decorrer da semana os irmãos leiam o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11 para entender melhor o que foi explicado em aula. Diferente das nossas outras lições, aqui eu só vou dar um pontapé inicial sobre esse bloco de assunto desses 3 capítulos, porque é impossível a gente falar de forma tão maravilhosa, tão gloriosa do conteúdo desses textos em 20 minutos, em 30 minutos, não tem como. Então eu vou introduzir aqui o Romanos capítulo 9 e o assunto do 10 e o 11 está na mesma linha de pensamento, a mesma linha de pensamento do capítulo 9. Então os irmãos vão conseguir ter um suporte para estudar esses 3 capítulos e entender o que Paulo está falando no seu todo, tá bom? Irmãos, é quase unânime a opinião de que os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos são um dos textos mais difíceis da Bíblia, tá? Então qualquer dúvida que eu puder ajudar, é claro, me chame no particular para a gente conversar melhor sobre esses textos. Agora, o que faz um texto da Bíblia ser difícil? Tem várias situações, eu gostaria de falar aqui de 4, tá bom? Primeiro é a distância temporal. Você lê uma carta que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, isso com certeza vai trazer dificuldades. O segundo é o vocabulário, né? E os símbolos culturais. Nós lemos uma carta e precisamos entender o que aquela cultura fazia, o que aquele povo entendia, para nós sabermos qual que é a aplicação correta da Bíblia. E a terceira situação é a queda. Nós caímos, a nossa mente ela é corrupta e isso faz com que tenhamos dificuldades de entender as escrituras, sem dúvida nenhuma. E nesse capítulo, além de ter todas essas dificuldades, muitas pessoas têm uma outra, que é a vontade de colocar Deus dentro da nossa realidade por completo. Como assim? O assunto abordado por Paulo nesse capítulo, os irmãos vão ler, vão entender, necessita que a nossa inteligência ou racionalidade se humilhe diante da palavra de Deus. Nesse capítulo, Paulo vai dizer: Deus é maior do que a sua realidade e do que a sua lógica. O texto do capítulo 9, 10 e 11 vai tratar sobre a total soberania de Deus. E a soberania de Deus não é limitada à nossa inteligência ou à nossa experiência de vida. Então, antes de apresentar esse capítulo, eu gostaria de falar sobre 2 conceitos teológicos que você tem que lutar para ficar no meio termo. O primeiro deles é o fideísmo. O que é isso? Fideísmo é uma pessoa que coloca a sua fé em algo sem nenhuma evidência de que aquilo é verdade. O fideísta, ele tem fé em coisas sem fundamentação nenhuma. Não precisa de uma explicação com conceitos, não precisa de uma revelação, ele não precisa usar a inteligência para crer em algo. O fideísmo, então, é uma pessoa que crê e não pensa muito nas implicações da sua fé em si mesmo. A gente pode dar exemplo de adoração aos santos. Não tem fundamento a pessoa adorar um santo que acredita que ele mora na lua com um cavalo.
Então isso é uma fé fideísta. O fideísmo, ele criticaria, por exemplo, a necessidade de uma escola dominical, de um curso teológico, desses vídeos que nós estamos fazendo aqui, da necessidade de estudar textos originais das Escrituras. Ele não acha que isso é importante, usar a razão para falar da fé. Provavelmente você conhece pessoas fideístas. São pessoas que o que importa é o que o coração sente. Então, esse é uma pessoa fideísta. Agora, no outro extremo do fideísmo, nós temos o racionalismo. O racionalismo entende que a fé consegue explicar alguma realidade verdadeira. Para o racionalismo, a fé é algo particular e, portanto, cada um tem a sua. E por esse motivo, não se pode conhecer a Deus por meio da fé. Então, o racionalista, ele vai procurar razões, evidências, ligações lógicas para conhecer a Deus independente da fé. Então, nós temos esses dois conceitos. Uma sacrifica por completo a razão em favor da fé, que é o fideísta. A outra sacrifica a fé em favor da razão. E aí eu pergunto para os irmãos, em qual dessas duas linhas devemos seguir para ler as Escrituras? Nenhuma das duas. Nós às vezes queremos entender as Escrituras ou só pela fé ou só pela razão. E na verdade não é assim. Nós não podemos olhar para o texto bíblico de forma fideísta, tirando por completo a nossa inteligência e a nossa razão, e nem de forma racionalista, tirando por completo a nossa fé. Então, o que é difícil nesse texto de Romanos 9? A humildade, em colocar a fé e a razão em um Deus que não cabe dentro da nossa natureza. A sua leitura diante das Escrituras não deve jamais eliminar a razão, mas também não deve eliminar a fé. Então eu te convido aqui nesse momento a pegar a sua razão e a humildade diante das grandezas de Deus. Você tem que usar a razão, mas uma razão que se curve diante da revelação. As Escrituras não precisam passar pela aprovação da sua compreensão lógica para ser verdadeira. Não é ela que tem que se humilhar e se adequar perante você, perante o que você acha, perante os nossos pensamentos. Não. É a nossa razão e a nossa fé que necessita se curvar diante desse Deus ilimitado em grandeza. Então vamos lá. Olhando o que foi estudado nos capítulos anteriores, por que vocês acham que Paulo começa a tratar sobre a salvação dos judeus bem nessa ordem? Por que ele começou a falar sobre a salvação dos judeus agora, no capítulo 9? É como se Paulo imaginasse o que está se passando pela cabeça dos romanos a partir do que ele vai escrevendo. Os romanos devem ter pensado: Paulo falou do pecado de todos. Ok. Paulo falou da justificação, que somos os justificados. Paulo falou que nós podemos nos santificar também. Paulo falou da lei e suas implicações. E depois ele também falou do Espírito Santo. Tudo muito lindo, ótimo. Mas Paulo, isso é o que os romanos podem ter pensado. Mas Paulo, por que nós, os judeus, que tinha judeus lá na igreja de Roma, eles podem ter pensado: Paulo, por que nós, os judeus, estamos sendo envolvidos nessa história toda? Paulo, como assim Deus rejeitou o seu próprio povo? Você não disse que o que Deus começa não pode ser frustrado? Então, Paulo tinha que responder essas questões em Romanos capítulo 9. Além de tudo isso, os judeus
eles acusavam Paulo de uma outra coisa, que era jogar o Antigo Testamento fora, né? Porque eles falavam que o Antigo Testamento tratava da salvação dos judeus. E falar que um judeu não era salvo, isso era inadmissível para eles. Esse bloco de assuntos, capítulo 9, 10 e 11, vai tratar o assunto primordial, é justamente isso. Mostrar que o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ele não está contradizendo o que Deus fez no Antigo, tá? É harmonizar os planos de Deus, mostrar que não mudou. O que Deus ele prometeu lá no Jardim do Éden, lá no começo, se cumpriu em Jesus Cristo e todas as suas promessas ainda está em continuidade. Paulo está dizendo nesse capítulo que nada saiu dos planos de Deus desde o início, e é isso que ele quer mostrar para a igreja de Roma e para os judeus que estão ali. Nós podemos, irmãos, não compreender como isso acontece, assim como o judeu ali não compreendia. Mas tudo está caminhando exatamente para o cumprimento de todas as promessas de Deus. E o mistério desse capítulo 9, 10 e 11 é que mesmo tudo está convergindo aos planos de Deus, nós temos as nossas responsabilidades nas escolhas que fazemos. E que tudo o que Deus disse e o que Ele está fazendo e o que Ele fará está seguindo exatamente como Ele planejou e determinou. Nada frustra os planos de Deus. Nesses 3 capítulos, ele demonstra a eterna e gloriosa coerência de Deus. A coerência de Deus consigo mesmo, com a sua natureza e com o seu grande e glorioso propósito, que é restaurar toda a sua igreja, todo o seu povo. Esse é o grande tema apresentado por Paulo, que nós temos que nos humilharmos diante dele. Para você ver a grandeza desse assunto, o próprio Paulo que escreveu resume tudo que nós iremos falar indo lá no capítulo 11, no final do capítulo 11, no versículo 34, 35 e 36, que Paulo diz assim, depois que ele fala todos esses assuntos, ele fala assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, mais uma vez, enfatizando, o grande tema desse capítulo é mostrar a grandeza do caráter de Deus e que nada muda os seus planos. Isso é muito bom para nós, que nos dá garantia de que nada vai fazer Deus mudar de opinião sobre a volta dele. Ele irá voltar, ele irá cumprir aquilo que ele prometeu, porque ele nunca voltou atrás nas suas promessas. Então Paulo começa a responder essa pergunta dos judeus. Por que nós judeus precisamos de salvação se nós somos do povo de Deus? Então aqui no começo do capítulo 9, Paulo ele já faz uma afirmação bem mostrando bastante tristeza, né? Por saber que seus irmãos, muitos dos seus irmãos judeus, serão condenados. Os romanos poderiam achar que Paulo não ligava muito para a condenação dos judeus, porque ele já fez outras afirmações fortes referente ao povo judeu. Mas não, aqui no começo do capítulo os irmãos vão ler e vão ver que Paulo ele está muito triste por saber que vários irmãos vão ser condenados, certo? E depois ele responde a pergunta: a promessa de Deus falhou? Nessa parte do texto Paulo responde: não, ele não falhou. Então Paulo mostra
no próprio Antigo Testamento que Deus já havia rejeitado Esaú antes mesmo dele praticar bem ou mal. Ou seja, Paulo está dizendo como Deus falhou, se ele já mostra desde sempre que não são todos os judeus os seus escolhidos. Os judeus pensavam de forma muito material sobre a escolha de Deus. E Paulo ele argumenta: não é de forma genética que somos filhos de Abraão. Não é porque somos do mesmo DNA que Abraão que nós somos salvos. Os verdadeiros filhos de Abraão não são os que têm o sangue de Abraão correndo nas veias, mas os que têm a fé de Abraão em seu coração. Por isso nós também somos filhos de Abraão. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo: se a fé de Abraão não estiver em seus corações, de nada lhes adiantará ter o sangue de Abraão em suas veias. John Murray, um teólogo, ele diz que existe um Israel dentro do Israel físico, que é aquele que é possível enxergar. Isso te lembra algo? A igreja. Temos duas igrejas exatamente como dois Israel. Chegará pessoas diante de Deus exigindo a sua entrada no céu, porque fisicamente elas estavam na igreja. E outras que estão também na igreja e realmente faz parte do corpo de Cristo. Você percebe que é muito parecido com essa questão de Israel. E uma outra situação apresentada aqui é que não existem méritos humanos para a salvação. Provavelmente os judeus pensaram: não, a minha cultura me salva, o meu sangue, por ter o sangue de Abraão, já me coloca no paraíso. Não, não é isso. Você percebe que Esaú e Jacó, eles nasceram juntos, eles tinham a mesma quantidade de obras, ambos tinham a mesma mãe, o mesmo pai, e mesmo assim, um foi escolhido e o outro foi recusado. Jacó não foi amado por causa das suas virtudes, nem Esaú foi rejeitado por causa dos seus deméritos. A escolha divina foi feita antes que eles pudessem manifestar qualquer coisa do seu caráter. E aí Paulo utiliza o texto de Malaquias 1, 2, 3, né? O que ele quer dizer com isso, respondendo os judeus? Ele está falando como os planos de Deus não estão se cumprindo desde o Antigo Testamento. Como Deus não é soberano se já os profetas falaram da rejeição de judeus, mesmo sendo descendentes de Abraão. E então, no decorrer do texto, Paulo fala dessa parte que não cabe em nossa mente. Não cabe, tá? Deus, ele é soberano e nada sai do seu controle. Tudo está caminhando exatamente como ele planejou na eternidade, fora do nosso tempo, do nosso cronos. Mas também o homem tem responsabilidades tanto com os pecados que cometemos, como também com a santificação que nós buscamos ou deixamos de buscar. Isso é responsabilidade nossa. Essas duas verdades elas são encontradas nas Escrituras. A nossa mente não consegue conciliar, mas isso se concebeu na mente de Deus. E Ele nos fala que tudo está no controle dele e que nós temos responsabilidades. Não podemos negligenciar nenhuma dessas duas verdades. Então eu quero concluir essa breve aula, dentro de um assunto tão grande. Tomemos cuidado para não cair no erro que os judeus caíram. Deixar de se santificar porque já achava que era um salvo e na verdade não era, né? E também o outro ponto, não é porque nós somos salvos que nós devemos deixar de santificar, mas também não devemos nos santificar pensando que isso vai fazer com que nós alcancemos a salvação.
ambos andam juntas. Se você é um salvo, você vai querer se santificar, você vai querer apresentar essa salvação dia após dia. É um mistério muito grande, a soberania de Deus é responsabilidade do homem, mas nós devemos saber que isso são duas verdades que se apresentam nas Escrituras. E aí a gente pode lembrar, para encerrar, um versículo muito bonito que está em Isaías 55, verso 9, que diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Que Deus abençoe. É uma aula difícil, mas que nós venhamos nos gloriar nos planos de Deus de salvação, de santificação, e que cada dia que passe nós possamos adorar a grandeza, a majestade desse Deus soberano e poderoso. Que Deus abençoe a todos os irmãos e até a próxima aula.